Mauro, a minha pergunta é contar um pouquinho uma história, mas eu vou chegar na pergunta. Há uns 2 anos atrás, eu estava assim, com uma sobrecarga mental enorme. E aí eu cheguei no livro do Tiago Forte. Não sei se você conhece. Conheço, Segundo o Cérebro. E foi quando eu... Maravilhoso esse livro. Eu acho que até estava na comunidade ainda, indiquei o livro, porque ele deu uma explodida na minha cabeça. Porque ele fala muito sobre esvaziar um pouco a mente, né, para deixar espaço para você usar com criatividade, com coisas que realmente importam. Uhum. E aí eu tentei usar 2 ferramentas, uma era o Notion, outra era o Obsidian, que eu acho que deve ser o que você montou para o Neto, né? Uhum. E eu, assim, foi uma experiência horrível, porque me Sim. trouxe muito mais frustração Sim. e dificuldade. Uhum. Naquela época, eu ainda não estava tão envolvida com as questões de neurodivergência que eu estou envolvida agora, e eu não sabia da minha própria neurodivergência. Então, hoje eu entendo que uma das limitações foi porque a maior parte dessas ferramentas não são feitas para pessoas que pensam diferente. Sim. Recentemente, eu vi uma entrevista do CEO da Palantir, que você falou que você é nerd, você sabe que, que o nome veio do Lord of the Rings também, né? Então... Caraca, esse papo tá muito nerdcast. Sério, cara. Não, sério. Isso aqui é Empreendedoc Podcast. Meus amigos de infância vão ter vergonha dos meus podcasts, gente. Os nerds do... Tá um nerdcast, deixa eu te falar cara. Um negócio. O Nerdcast dominou o mundo. Cuidado, cuidado. Vendeu por 2 milhões. É ele que tá dominando todas as IAs. Ele ouve. Eu sei. Não, mas eu tô sentindo meio esquisito aqui. Eu tô me sentindo peixe fora d'água aqui no meu lugar. Ela foi nomeada com... Tem umas pedras no Senhor dos Anéis que elas adivinham o futuro, enfim, elas... E aí, a ideia da empresa era identificar padrões para tomar decisões, né, para governo, enfim. E aí, o CEO comentou que ele acha que as únicas pessoas que vão sobreviver ao IA são as pessoas que têm habilidades técnicas muito desenvolvidas e as pessoas neurodivergentes, porque não dá para replicar muito bem esse pensamento. Caramba. Mas, assim, eu continuo com muita dificuldade de lidar com essa mente que não desliga nem quando eu durmo. Uhum. E ter essa questão de, né, investir na minha produtividade e liberar um pouco esse espaço. Como que você acha que isso pode ser feito? Então, essa pergunta é excelente, porque... Nossa, ainda bem. Eu só uma coisa, ouvindo a Cris, que assim, eu fico tranquilo de não ter investido nesse Notion e nesse Obsidian aí. Esse Obsidian. Eu fui direto pro Notes do iPhone. Você vai aprender. Quando eu li o Segundo Cérebro, eu fui pro Apple Watch ali, no iPhone, no Apple Notes, fiquei ali. Fiquei ali no OneDrive, meu Segundo Cérebro. Não, pô. Eu, do jeito que eu sou, Cris, se eu começo a aprender essas coisas aí, não vai dar. Não, mas eu não consigo. Tô no meu... já evoluí muito. Isso é uma crença limitante. Você vai ver o que você vai aprender, você vai voar. Se eu conhecesse o Mauro há 10 anos atrás, onde que estaria? É só simplificar. Na NASA. Era Empreendedoc na NASA. Eu não ia vender nem para uma mosca. Eu não estava pronto. Eu não ia vender nem para uma mosca. Ah, entendi. Cris, é o seguinte, esse tema me interessa muito. Quando eu comecei no Empreendedoc a fazer algumas vendas, a primeira pessoa que eu conversei foi a Kiki, você conhece? Então, a Kiki me puxou e falou assim, não, peraí, meu cérebro é diferente, você não está entendendo como ele funciona. Eu falei, tá, me explica. E aí eu venho pesquisando desde lá o funcionamento do neurodivergente e a abordagem... Não, o cara é um monstro, velho, sério. Não é só isso, é porque eu tenho alunos. Fica com tudo. Eu tenho alunos. A Kiki foi um desafio. O segundo desafio foi a Adriana Faro, que falou, não sei nem clicar no computador. Eu falei, então se eu te ensinar, eu ensino qualquer um. Quando for mentorado meu, você me pergunta que eu já te passo o caminho. Beleza. Então, o que acontece? O neurodivergente, e eu tenho estudado o tema IA e neurodivergência. Como usar IA para o cérebro neurodivergente. E o neurodivergente ele tem características diferentes da população normal, em que ele não funciona em caixinhas tão simples. Ele funciona em pensamentos reentrantes. Imagina, lembra como que chama na cardio? Não tem um negócio reentrante no eletro? Sim. A gente chama de... pensamento Wolf arborizado, tipo Wolf. Wolf tipo Parkinson White. Que ele vai e vem. E você tentar se encaixar numa caixinha que é o que eu chamo de coletor.
O coletor é aquele que é a mulher da biblioteca, que ela encaixa tudo bonitinho num arquivinho, por ordem alfabética, etc. Se você tentar se encaixar nisso, não vai dar certo. E para quem tem esse pensamento. O pensamento do neurodivergente ele é mais o pensamento do caçador. Que é assim, um monte de papel espalhado, eu quero achar aquele papel ali. Não sei se é mais ou menos assim que seu cérebro funciona. Então, a partir do momento que você entende como o seu cérebro funciona, e a neurodivergência tem variações também, não é uma coisa única, né? Tem muito detalhe, mesmo para quem tem TDAH, tem modos diferentes de funcionar. Então, você tem que entender o seu modo e treinar os modelos de IA para funcionarem do seu modo. Vou dar um exemplo. Se você quer criar um segundo cérebro, você tem que ficar organizando pastinha de cada um ali na mão. E em pastinha você tem que ficar puxando informações de vários dados, estudos ou informações diversas e ficar encaixando ele tudo na mão e organizando detalhadamente para algum perfil, e não é só o neurodivergente, são outros perfis também, você não vai conseguir fazer isso. E aí você pode entrar num hiperfoco que você vai fazer só isso, só aquilo e não vai sair do lugar. Então como que é uma sugestão para você? Você não tem que organizar tudo e você não tem que pensar linearmente. Você tem que treinar o modelo de IA para ele organizar você. E você só manda lá. Você gosta de trabalhar com áudio, mensagem de voz, áudio, em geral, quem tem um pensamento assim, folha, papel. Folha espalhada, papel, é tudo que é canto. Você tem que criar o quê? Um modelinho que você consiga fotografar ou falar por áudio, se você não gosta de estruturar, escrever tudo item por item. E esse modelinho na IA organiza para você. E quando você quer relembrar onde está tal informação, você pede para ele puxar para você. Então, o segredo de criar o segundo cérebro, independente da forma que você trabalha, tem gente que gosta de organizar por tag, Você gosta disso? Não, para mim é uma tortura. Eu fazia, me esforçava, mas era uma tortura. Você vai criar um modelinho para que ele faça para você. E hoje dá. Essa é a nossa sorte. A partir de fevereiro. Mas depois se perde. E aí tem uma segunda questão para qualquer metodologia de organização, que é assim, você tem que ter oportunidade de revisão. Revisão. O que é revisão? Você tem o modo, o Neto que gosta desse exemplo é legal. Você tem o modo soldado e o modo general. O modo soldado é aquela pessoa que está no nosso dia a dia, trabalhando que nem louco, jogando informação, anotando papelzinho, anota no Notes, áudio de WhatsApp. O modo general é aquela pessoa que vai parar 1, 2 horas, ideal 2 horas por semana, e vai olhar toda aquela bagunça de papel e falar assim, peraí, põe uma ordem nisso. Eu vou revisar aqui, deixa eu revisar minhas anotações, deixa eu revisar minhas tarefas. E aí, se você tem um perfil que não vai fazer na mão, você pede para a IA te ajudar. E uma vez por semana, 2 horinhas, eu faço isso há 10 anos, de sábado ou domingo, você vai olhar seus projetos, sua organização por cima. Você está me zoando? Você olha seu projeto e organização por cima. Suas tarefas, seus projetos, suas anotações. Olha por cima com uma visão de CEO, visão de general. E fala assim, é isso que é importante para mim, é aquilo que é importante. Das minhas anotações, essas aqui não servem para nada, fica no sistema de arquivo morto, que é o archive, que ele chama lá do para. Aquilo é algo que preciso transformar em ação, em um projeto que vai entrar no meu fluxo de trabalho ativo. E aí você, nessas 2 horas por semana, veste a camisa do general. Para mim, isso aí fez assim, se eu tiver que falar assim, o que foi uma coisa que fez a diferença? É vestir 2 horas por semana a camisa do general e falar assim, eu tô vendo minha vida por cima, vejo os meus projetos, vejo o meu arete, sabe o que é o arete do estoicismo? É o meu propósito para cada área que eu tenho, a minha melhor versão para cada área que eu tenho da vida. 2 horas. Precisa de 2 horas por semana e aí a IA te ajuda, porque aí você não tem que ficar no papel, na mão, aí dura muito mais que 2 horas. Entendeu? Deu para entender? Nossa, sério. Eu ouço ele falando, fala uma coisa pra vocês. Eu ouço ele Então, falando, eu deixa eu contar tenho uma coisa 6. engraçada. Eu marquei esse feriado, esse feriado Não, deixa eu te explicar como é que a gente vai fazer. Eu já tô com o esquema armado, mano. O que é o seguinte? É aquela história seguinte: se você não pode ser melhor que ele, junte-se a ele. Então eu já me juntei aqui com o homem.
Aí é o seguinte, ele configurou o meu cloud. Eu tô com tanto medo de fazer alguma bobagem, o cloud entender Usa tudo sem errado, dó, que eu não usa usei sem até dó. hoje. Não, usa Faz sem uns dó, 2 meses que tá usa configurado, não sem usei, dó. porque eu tenho medo de prejudicar o pensamento do cloud. Então não usei ainda. Zero. Nunca mandei uma mensagem pro Ô, cloud. louco. Tô no chat ainda. Lógico, eu tô com medo Já de o falar uma segundo coisa cérebro tá e pronto lá. estragar. Entendeu? E meu, eu queria pegar o meu Notes. Meu Notes, Isso galera. aqui, ó, vai ser o seu ROI número 3. Porque o número 1 foi o segundo cérebro, o número 2 foi o onboarding. Você lembra que você me ligou? Eu Onboarding. tava nos Estados Unidos. Não, Conta essa história. Deixa eu contar a história do onboard pra vocês, cara. Isso aí quase deu problema no casal aqui. Calma, Paty. Não, calma, tu faz isso que a Thaís briga comigo, Paty. Tá bom, mas meu onboard, cara. Ah, aconteceu, tivemos o evento. Não tava nos Estados Unidos, tava no Eu hotel. tava. Você tava nos Estados Unidos. Cara, deixa eu contar o nível da velocidade do Mauro. A gente tava nos Estados Unidos, ele tava nos Estados Unidos e eu tava no hotel. A gente foi pra um hotel no interior de São Paulo, no Tauá. E aí foi o Empreendedor Day e o Summit. 40 vendas em 6 dias. Cara, 40 pessoas novas e eu sou o louco da entrega. Eu não posso deixar a pessoa de fora, a pessoa desamparada. Eu falei, gente, a gente tem que dar um jeito de receber essas pessoas, as pessoas já terem a plataforma, já saber o que tem que assistir. Eu falei, Mauro, se eu passar isso pro cara, o cara vai. Só que eu achei que ia passar pra ele resolver esse problema pro próximo Summit. Porque toda vez que faz evento tem muita venda, normal, né? Eu falei, isso vai ser uma solução pro próximo Summit. Gente do céu, você não tá ligado. Não, você não sabe, acho que nem você sabe. Ele tava numa aula, num congresso lá, de ortopedia. Aí ele me ligou de lá, no meio da aula, ele falou, tá um saco essa aula aqui, já projetei um negocinho aqui, já começou a me mandar um monte de coisa. Aí começou a me mandar um monte de coisa. Eu falei, cara, tá ficando pronto. Eu falei, mas você tá ligado? Tá quase pronto. Ele falou, não, é isso mesmo. Vamos resolver hoje. Meu voo é amanhã, 10 horas da manhã, 5 horas da manhã eu acordo, eu te ligo. Eu falei, beleza. 5 da manhã, ele acordou, eu acordei com a Thaís, a gente não tinha um dia pra fazer reunião, porque tava tudo fechado no Tauá. Eu peguei um espaço do Tauá lá, fechado, né, amor? Tudo escuro, né? um espaço de conferência gigante, acendemos uma luz lá, abrimos uma mesinha, 5 da manhã, ele com um Starbucks na mão e o que você precisa? Eu preciso disso, Cara, ele fez aquele onboarding em um dia. Aquilo ali que vocês estão recebendo. Bizarro. Aquele foi legal. Só que deu um problema em casa. Deu, né? Não, eu cheguei pra ele, ele falou Você assim. queria que Eu falei, Neto, celular novo? Aí, tá vendo? Você começa aí a causar problema pra o mim Neto agora. me ligou, ele falou assim. Eu falei, mas como tá aí, Neto? Ele falou, modo caos de organização. Eu falei, puta que pariu. Só pensei assim, tá bom, vamos lá, vamos sentar. Foi o meu espetáculo, cara. Ó, eu vou falar, eu junto com o Mauro vai dar probleminha, vocês sabem, né? Você compraria um produto meu com o Mauro? Alguém compraria sem ver um produto meu com o Mauro? Compraria um produto meu com o Mauro? Vai, pergunta, manda. Dá o microfone, vai. Espetáculo, você dá um board bem contado. Devia ter contado no podcast. Incrível, cara. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma para cada, se puder. Pode, claro que Vamos pode. embora. Então, para o Mauro primeiro. Prazer, Mauro. Eu sou Prazer. Renato. Prazer. Eu sou mentor para médicos de finanças e investimentos. E eu Opa. desenvolvi um sistema de organização financeira, de orçamento. Eu coloquei para rodar, os meus mentorados já estão usando. Como sistema de proteção de dados, basicamente eu uso a criptografia do Supabase, que é a base de dados. Uhum. Eu queria entender se dentro do sistema que vocês usam, tem alguma coisa relacionada à inteligência artificial para me ajudar a dosar se a proteção do sistema está sendo adequada ou não. O tema LGPD é mega complexo. Chegou a estudar um pouco sobre isso? Não? Ele é mega complexo. Inclusive, tem um curso sobre o tema que eu tô com um colega que vai me passar as informações, feito por um juiz, inclusive. Hoje, sinceramente, assim, as adequações do que existe em IA não são perfeitas porque a gente tem de LGPD, tá? Não é perfeito. Então, no modelo paciente, vamos falar de paciente, que é um tema mais fácil de todos entenderem. Tem regras da LGPD, que até na Masterclass eu citei algumas, de uma normativa que saiu, que vai entrar em vigor agora em agosto. Várias regrinhas, coisas complexas que a gente não tem um controle perfeito. Então, primeira questão. Segunda, você tem que dosar o que é dado de alto risco e o que não é.
Então, dentro o CFM, e aí eu não sei na área financeira qual é a normativa que segue isso, mas na medicina o CFM é que descreveu, e você tem baixo, médio e alto risco. Então, alto risco é usar a inteligência para ter condutas médicas diretas, né? Baixo risco é sistema de armazenamento de paciente, por exemplo. Então, você tem que dosar isso. As plataformas de IA, se você liga o modo de liga o modo de privacidade, ele não usa os dados do que você enviou para melhoria. Você deve estar já fazendo isso. Então, no cloud, no ChatGPT, você tem que desligar isso como primeiro impacto. E o que for possível deixar anônimo de dados individuais, você vai deixar anônimo de dados individuais. Tá? Mas assim, qual é o grande estresse? O que vai para cima, a gente não tem controle total. Por mais que num Supabase você tenha algum controle, se você põe o IA no meio do caminho, você perde um pouco do controle. Então, em termos práticos, a gente ainda não tem controle total sobre isso. Essa é a minha resposta número 1 para você. Né? Não sei se ajudei alguma coisa nesse sentido. Ajudou. Tá bom. O caminho muito- realmente É que não tem uma muito inicial, resposta né? perfeita ainda. Né? Eu me pergunto se é algo que... Só um pouquinho para cá. Para outro lado. Aí, tá bom. Se é algo que com o tempo vai virar igual hoje é o Waze, né? Que você compartilha a tua informação, localização e Sabe, você sei vai lá quem tá confiar na plataforma. Eu acho que o caminho vai ser esse. As plataformas se adequarem para seguir regras, só que aí vem uma questão que a regra de cada global, país né? Exato. é um problema muito grande. As pessoas querem normatizar umas coisas que não vai dar para criar norma. Eu acho que é muito difícil, assim, o controle completo sobre isso, né? Entendi. Não, perfeito. Obrigado. Não. E Neto, como você Cara, não fez... pergunta nada desses negócios que perguntou pra ele. Pode deixar. Qualquer assunto, menos obsídio, não sei o quê, de Senhor dos Anéis, não assisti. Meu filme é outro, Titanic, essas coisas assisto. Eu sou um pouco menos nerd. Vai. Igual você fez a pergunta para o Mauro, como você faz passo a passo? Como você fez esses passos para alcançar isso? Como que você estrutura a questão dos temas e o que você vai falar em cada uma das suas lives e aulas dentro da Empreendedoc? Porque são muitas. Jogo pra... Ah, tá aqui. Ele é mentorado? Ah. Ele é Não, mentorado. não é mentorado. Você preparou antes de Ainda, né? começar... Tá fazendo de prospect ali agora. Você preparou antes e deixou uma lista pronta e você vai apresentando? Ou você vai preparando com o tempo? Como que funciona isso? Boa pergunta. Assim, quando nasceu o projeto, eu tinha uma ideia do que seriam as melhores entregas para os mentorados. Então, quando eu conto essa história, Renato, que eu estruturei a Empreendedoc dentro de um avião, é verdade. Eu vendi para 14 pessoas e o projeto não existia. E aí eu estruturei esse projeto dentro de um voo. E nesse voo eu criei isso que você está perguntando. Eu criei o que seriam os entregáveis naquele meu MVP, tá? Isso é uma lição bem boa de empreendedorismo, tá, gente? Que baseado nessa pergunta. E ao longo dos primeiros meses, dos primeiros mentorados, dos primeiros clientes, eu fui claramente entendendo o que melhorava, o que ajudava demais, o que ajudava que não tinha sido pouco sentido. Então, se você, para quem tá aqui, para Maíra foi uma primeira mentorada, a Paulinha deve ter sido as 5 primeiras. Eu tenho mentorados que estão comigo desde o comecinho, né? Eles não vão embora, são meus loucos. E assim, é totalmente diferente do que a Empreendedoc. Porque algumas coisas que eu projetava que seriam muito úteis, que teriam muito resultado, muito impacto, quando eu vi, putz, não foi tão bom. E algumas coisas que eu vi que achei que era mais ou menos, deu muito ROI para eles. E no final das contas, alguém que está se dispondo a servir, tem que buscar o resultado dos seus clientes, né? Então, sim, eu criei uma base inicial, mas essa base é regularmente ajustada. Tá? Eu tô falando do conceito do primeiro, do que é a entrega de quarta-feira à noite, para vocês terem noção do que eu tô falando. A entrega de gestão de consultório e tal. Aquilo ali tem uma programação anual, mas a cada ano eu vou avaliando e mudando. E também hoje, com a experiência que eu tenho, né, Renato, eu consigo entender o momento. Eu entendo o que tá rolando, o momento principal da mentoria, o que eles estão mais precisando. Eu mudo na hora. A dor atual, o que eles estão mais precisando, e mudo e ajusto na hora. Mas tem sim um cronograma anual da quarta-feira. As outras entregas, né, foram sendo projetadas e foram nascendo de acordo com o crescimento da mentoria. Então, hoje a gente tem entregas que são entregas para as pessoas que acabaram de entrar. Gente, essa entrega eu não preparo nada. Essa entrega está na minha cabeça, tá na constelação que ele descobriu lá.
Então eu abri, tipo, hoje eu fiz essa entrega, eu abro pro grupo, eu vejo qual que é o grupo. Então é um grupo fase 2, é um grupo fase 3. Aí são médicos que querem escala. Gente, escala. Beleza, pra mim é um assunto básico do dia a dia de escala. Eu vou lá e destrincho o que eles precisam dentro daquela fase. Eu sei que aquelas pessoas vão ficar 8 semanas comigo. Então eu perguntei, médicos fase 3, 8 semanas eu vou tratar esse assunto. E beleza, preparei assim. Então, O sa- então você leu o público que está ali e aí vai com isso baseado Exatamente. para quem você vai entregar. Tem um método, né? Eu tenho o meu método. O meu método, ele tem os pilares de acordo com a fase do médico e eu sei o que o médico precisa percorrer para ir para o próximo nível, para a próxima fase. Então, eu me baseio nessa entrega em cima do meu método, né? Obviamente. Mas sim, eu mudo de acordo com o grupo que eu tô, de acordo com o lugar que eu tô. A quarta-feira à noite é toda estruturada, tem um calendário anual que eu reviso e ajusto. Todo ano ele muda, de acordo com o que performou bem e do que não performou. O grupo inicial ele vai ter os pilares de fase de cada um. E os satélites, né, que hoje a gente vai transferir isso para virar uma sequência do grupo inicial, ele aí sim é totalmente hands-on, assim, totalmente aleatório. Eu acordo, às vezes o mentor fala, caraca, cara, parece que quanto tempo faz que você preparou isso? Não preparei. Eu abri a câmera e falei para vocês o que vocês perguntaram, o que eu senti que vocês precisavam ouvir. Então tem muito dos satélites, que é uma entrega que a gente faz de manhã cedinho. Ali é totalmente cara limpa, sem preparo, sem câmera. Por isso que vou voltar no que o Mauro falou. Você tem que, quando vai estruturar o seu projeto, você tem que ter uma grande verdade, entendeu? Porque senão você vai ser pego em algum momento. Eu tô aqui, eu abro. Sabe qual que é o meu estresse de botar 20 pessoas, 30 pessoas numa sala para perguntar qualquer coisa e dar o microfone para vocês? Tem estresse zero. Tem nada que você possa perguntar de infoproduto, de mentoria, de gestão de consultório que vai me pegar. Se você perguntar de obsídio, eu não sei. Então, por isso que a verdade tem que ser preparada. O que eu te sugiro é projetos, gente, qualquer que seja o projeto, o que eu te sugiro é entrega, colhe feedback e melhora. Essa é a ferramenta que todos fazem. Você acha que a MLS está pronta? A gente está dentro. A MLS não está pronta. A MLS está nascendo, está mudando. O Flávio muda toda hora. Ele ajusta toda hora, ele muda a rota toda hora. E não é, você acha que ele é um cara bagunçado? Não é que ele é bagunçado. É porque ele vai vendo de acordo com o que performa, o que não performa, o que melhorou, o que deu resultado, o que não deu. Quantas coisas a gente já viu nascer? Eu estou usando a MLS porque a MLS é um projeto de 67 bilhões. Projeto de valuation de 67 bi, que fez 2 bilhões em 2 anos. Ou seja, muito dinheiro envolvido, gente gigante envolvida. E mesmo lá dentro, que a gente vê é isso, que as pessoas vão vendo o andamento. Ele tem muito projeto, ele tem muita visão, ele sabe onde ele quer chegar, mas o caminho ele colhe feedback e melhora, colhe feedback e ajusta, colhe feedback e melhora. Hã? Que é o ciclo que eu tinha falado, intensidade, descanso e reflexão. Se Intensidade, você não- descanso e reflexão. Isso até é uma coisa curiosa que a gente... Qual que era o livro Organized Mind, né, que você estava vendo disso? E algumas evidências mostram, até evidência científica, de que sem momentos de reflexão, que seria assim, para vários níveis, autoconhecimento ou empresarial, que seriam reajustes, né? Você não vai para frente. Você não sobe o patamar, senão você vai ficar naquela mesma coisa. E sabe o que é mais louco disso? Vou falar uma coisa assim que você tá pegando uma coisa que é muito meu momento. O mais legal disso tudo, quando você tem essa produtividade, essa capacidade de criar, botar em prática, colher feedback e melhorar, é que você consegue crescer e vai ficando cada vez melhor. Se você não tem essa capacidade, é muito grande a chance de você se perder. Do produto começar a se desprender, começar a perder contato, começar a perder entrega, começar a perder ROI. E o que eu percebo é que cada passo que a gente dá na Empreendedoc não é sorte, gente. É porque eu sei. Eu sei cada vez mais a dor do meu cliente. Eu sei cada vez mais o que é importante para o médico. Então, cada passo que a gente dá, que a gente cria... Gente, o grupo inicial, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, nasceu quando? Nasceu no caos. Nasceu quando eu fiz 40 vendas em 5 dias. Falei, opa, não, porque já existia um grupo inicial, Renato, que era um grupo inicial geral. Eu falei, 40 vendas, 5 dias, você tá louco? Se eu botar todo mundo no mesmo aula, eu vou deixar, ninguém vai conseguir aprender nada em 8 semanas. Não dá mais. Falei pra ela, falei assim, não dá mais. Ela falou, o que você vai fazer? Eu não sei, eu vou pensar. Parei, pensei no Tauá lá, enquanto ele criava o onboarding, eu pensei em como é que a gente vai entregar o grupo inicial, mudei o grupo inicial totalmente. E aí, tiro certo, cara. A galera tá entrando na mentoria agora, na Empreendedoc, e tendo ROI na hora. Tem gente que essa semana fase 1,
que aprendeu comigo à tarde e vendeu 2 cirurgias. Tem gente já vendendo programa na primeira semana, 2 semanas. Ou seja, melhorou muito a mentoria. Foi assim quando eu criei o grupo inicial, geral. Agora foi assim, entendeu? É louco isso, porque com essa maturidade de entender perfeitamente o que seu cliente precisa, você cresce, cresce, cresce e o seu produto não piora. E eu vejo muita gente caindo nessa vala. Ou porque não tem clareza do produto, ou porque não colhe feedback. E acha que tá bom. Consultório médico, o médico faz muito isso também, né? Ah, não, tá bom, a experiência do cliente tá bom, mas tá bom baseado em quê? Não, porque eu tô vendo que tá bom, tá tudo organizado. Não, não é você que interessa. O que interessa é a opinião do seu cliente. O que interessa não é a sua opinião, é a opinião do seu cliente. Então, entrega, colhe feedback e melhora. Eu uso isso como regra. Na Empreendedoc, no começo, pergunta pra Maíra que tá lá desde o comecinho. Toda entrega era obrigatória NPS, todo mundo, 100%. Eu tava entendendo meu público. Eu tava entendendo o que performava e o que não performava. E tá claro. Por exemplo, quer uma coisa claro? Claro. Eu não posso dar muito palco pra outra pessoa. Eles não querem. O meu público não quer. O meu público quer neto. Quando eu coloco outras pessoas entregando, dando assuntos gerais, meu NPS caía, a adesão caía, a audiência caía. E eu parei com isso. Falei, chega. Chega de dar palco. Evento, neto. 1, 2 convidados, o resto é neto. Eles querem neto. Eles querem cérebro do neto. Isso é entendendo o público. E eu vejo muito mentor, muito infoprodutor entregando. Pode ser que o público dele goste, mas eu vejo ele delegando tudo. Eu acho que uma coisa que faz muita diferença também é que suas entregas são curtas, são muitas, mas são curtas. A outra aventura que eu fazia eram poucas, mas muito longas. 4 horas de entrega. E aí você assiste meia hora e fala, putz. Não aguenta mais. Então, Né? assim, as últimas eu nem sei quais elas eram. A sua, quando eu comecei, eu falei, tem muita coisa. Aí você falou, só assiste o que você quiser. Eu assisto Não, e todas. tem um foco. E tem um foco na ação. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso eu percebi Isso também. é algo Eu percebi. dele que ele puxa e fala, ó, que é próximo passo, próximo passo. O que Essa você vai semana, fazer? Porque é isso que faz ter ROI, né? Não ser Sim. só assistir a aula. Eu já sei. Uma coisa que tá claro pra mim, que o mercado de mentoria erra muito. Tô dando ouro pra quem tá na mentoria aí. Aulinha. As pessoas não precisam de aulinha. Aulinha, ele pede o Cláudio dá aulinha. A pessoa precisa de direção. Por isso que os da manhã sempre estão cheios. A da manhã é direção. Mentalidade, direção. Mentalidade, direção. Faz isso. Próximo. Essa semana eu cheguei assim, ó. Essa semana eu quero que vocês metrifiquem isso, 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 isso. Quero todo mundo. E outra coisa, que é um pouco que eu trouxe com o Léo. Você tem que entender que o seu projeto, Renato, ele não pode ser só o como. O Léo falou isso. Não pode ser só o como. As pessoas não precisam só do como. As pessoas precisam do ambiente, as pessoas precisam da direção, precisam de um líder. As pessoas precisam de liderança. Mesmo vocês aqui que têm projeto, que já têm médicos mentorados, vocês precisam de uma liderança. Alguém que coloca você, não, traz clareza, traz direção. Isso é muito importante ter no seu projeto. Muito importante. Não só o como se faz as coisas. Imagina. Minha pergunta é pro Mauro. Você tirou meu palco, cara. Não fala isso, pelo amor de Deus. Fica quietinho. Bom, vou ser bem sincera. Eu conheci a IA há 2 semanas. Quando você acha que você tá mal. Insistência. Tamo junto. Não, então. Tá no chat ou tá no cloud já? Baixei, tá Baixou, lá. baixou. Mas eu acho que é muito por preconceito. Eu sou neurologista, sou especialista em cognição e comportamento. E uma das coisas que eu falo muito no consultório, né? A minha área de atuação é principalmente demência e TDAH. Eu falo muito no consultório sobre aprender novas habilidades, desenvolver novas conexões, né? O poder da neuroplasticidade. E o que eu vejo muito ao meu redor, e não vi isso em você é o protagonista, pelo que eu entendi, você realmente comanda todo esse sistema. Mas eu vejo que as pessoas estão se acomodando com isso. Sim. E é um certo movimento de se acomodar e emburrecimento mesmo. Isso me preocupa. O que você pensa sobre isso? Boa pergunta. E outro ponto, né? A gente fala muito sobre a questão, né? Seremos substituídos? Então, eu queria a sua visão sobre tudo isso. Então, boa pergunta excelente e bacana, que justo que você trabalha é algo que eu tenho estudado muito, eu queria depois trocar bastante ideia com isso. Eu coloquei logo no início da apresentação, acho que do podcast, a minha opinião
uma opinião mesmo, tá? E que eu trouxe em todas as apresentações como a minha primeira opinião, meu primeiro princípio, que a gente tem que ser o dono da ferramenta, não você ser mandado pela ferramenta. Eu vou fazer um paralelo fácil de entender. Instagram, mídia social. Se você é passivo, você vai ser um refém, um escravo do Zuckerberg, seja para o seu cérebro, seja para o seu negócio. Se você é ativo, ou seja, você tem o propósito de ir lá para fazer aquilo, você domina a ferramenta. Você domina. Boa. Então, com a IA, a minha lógica é exatamente a mesma. A informação que eu estou configurando lá, ela tem que ser minha, eu tenho que ser o dono. E o jeito que eu quero que ela faça tem que ser do meu jeito. Se eu não souber usar a ferramenta, eu vou ser substituído. Tem um estudo recente que publicaram também, semelhante ao do dono da... Aliás, eu não comentei, o dono lá da Palantir, ele tem TDAH, ele tem neurodivergência e ele estimula a contratação de neurodivergentes. É muito, muito legal. Só que no raciocínio dele e de um estudo do McKinsey, que é aquela consultoria, a maior consultoria no mundo de business, de negócio, a contratação dos funcionários é baseada no quê? Na criatividade que ele usa a IA. Muito louco. É basicamente Muito não louco. ser refém, né? Você Não, comanda. Você comanda. Só que para você comandar é difícil. Você tem que saber como comandar. Mas não é impossível. Né? Então, a lógica é Eu essa. acho que você trouxe uma visão médica agora que é importante. Eu acho que os psiquiatras, os neurologistas, né, os pediatras, eu fico preocupado com criança. Lógico. Quando ela me trouxe, me preocupou em relação às crianças, né? O quanto a gente está preparando os nossos filhos, as crianças, a não serem dependentes, emburrecerem por causa Exatamente. disso, e o quanto de verdade estamos preparando essas crianças para se tornarem novos Mauros, não na proporção assim, mas que usem da forma, né, você comandando, usem a seu favor para aumentar a sua produtividade, os seus resultados e não sendo escravos do raciocínio daquilo, né, do cognitivo sendo prejudicado porque eu não preciso mais pensar, Exato. entendeu? E outra só uma coisa assim, é engraçado que hoje a gente tem algumas experiências, né, de pessoas que procuram, como vocês sabem, eu sou muito bombardeada por pessoas que querem vender alguma coisa para mim, principalmente vender uma coisa para vocês, né? As pessoas querem a minha audiência para vender coisa para vocês, e você percebe nitidamente quando você tá frente a uma pessoa que, puta, não sabe usar a IA, né? A pessoa te traz uma proposta, traz uma solução, fala, nossa, tipo, o ChatGPT fez para ele, né? E vem uma questão que é uma preocupação minha também, como pai, como filhos, que é assim, eu acho que a força de trabalho, o mercado de trabalho, as pessoas não entenderam o quanto ele vai ser impactado ainda por isso. Algumas empresas já começaram a entender isso. Vai ser um impacto muito grande, mas muito maior do que até foi a internet. E eu acho que a gente vai se dividir cada vez mais entre os que vão ser Você lembra daquele filme Up? Lembra do filme Up? Que tem um roubo. Você lembra desse filme? É um desenho da Disney. Não, desculpa, não é do Up, é do Wall-E. Wall-E, que é um robozinho e que os humanos todos... Desculpa. Wall-E, todos os... É um robozinho que a Terra acabou. Eu assisti Moana, gente. Moana. Mas esse é bonitinho, é legal de ver. É mais antigo. E os humanos, eles ficaram tão folgados que eles não trabalham mais, eles moram no espaço e andam todos obesos e todos andam com uma motinho elétrica. Deitados. Então, assim, a visão que eu tenho é que esse diferencial vai ser cada vez maior. Dos que dominam a tecnologia, do que sabem trabalhar com ela, do que mantém a sua criatividade como domínio, e daqueles que vão ser escravos daquilo e vão fritar o cérebro, entre aspas, com um loop infinito das mídias sociais. E vão Exatamente. E quando a gente pensa em escravos risco de demência, baixo estímulo cognitivo é um risco altíssimo. Por isso que a gente vê que analfabetos têm maior risco de desenvolvimento de demência. Então, a minha visão, e até compartilho muito isso com o pessoal da Unifesp, que e aí, como que a gente vai usar isso a favor do ponto de vista cerebral, né?
Caraca, que visão, E- hein? e Que isso visão é legal de você algo- defender isso aí, hein? é, Que massa E é você algo falar sobre isso. que tem muito espaço para estudo, muito espaço, porque estudo, aprimoramento, discussão, porque eu acho que vai ser a grande fronteira próxima que a gente vai ter. Vou ser substituído? Algumas profissões sim, mas se você dominar aquilo, você vai ter outras, porque a conexão é necessária do ponto de vista humano. O raciocínio, a criatividade, se você usa direito e bem como ferramenta, aumentam, na verdade. Você acha Aumentam. que o Mauro você- tá desenvolvendo cada vez mais o cognitivo. Do jeito que ele trabalha, desenvolve o não, cognitivo. do ponto de vista de criatividade, eu liberei tempo, porque eu não tenho que ficar preenchendo tabela de controle financeiro do consultório, que era um negócio que me tomava tempo, entendeu? Você continua Eu sendo posso criar criativo. mais aula, posso pensar. Tem um livro legal sobre How to Take Smart Notes. É um sociólogo, chama Nicholas Luhmann, que ele fazia o segundo. Ele foi o primeiro autor que explicou como criar um segundo cérebro. Antes do Thiago Forte e tal. Ele tinha um sistema de gavetas, é um sociólogo alemão, um sistema de gavetas que ele criava notinhas atômicas num card 2x2, aqueles cardzinhos de estudo, e conectava notas entre elas de cada informação. E ele publicou mais de 90 livros, foi da época dele, em 1970, um dos maiores publicadores do tema da área que ele fazia lá de sociologia. E qual que foi a criatividade dele? Ele conectava ideias que não tinham nada a ver uma com a outra, criando pequenas conexões, e aí que nasceu, chama Zettelkasten, que é armário de gaveta, assim, em alemão. Muito legal. Um tema bacana para pensar e pensar como a IA e como a tecnologia a gente pode usar para aumento de criatividade. Posso trazer uma coisa bem boba que uma vez eu aprendi, que foi muito, muito interessante para a vida de vocês, assim? Eu faço de vez em quando um mastermind com o Lapa, com o Eduardo Lapa, que fez residência comigo, que é o dono do Cardio Papers, né? Ele é um cara muito genial, ele é um cara que estuda muito filosofia, é um cara diferenciado, né? E ele vendeu o Cardio Papers por 50 milhões. E a gente faz um mastermind, eu e ele, para discutir a vida, né? E ele usa o segundo cérebro de um jeito muito legal, para uma coisa muito legal, que vai muito além do que a gente está discutindo aqui de produtividade, de performance, de vendas, né? Ele passou a entender que ele passou a usar um segundo cérebro, não sei qual que ele usa, se é o OneDrive, se é o Trello, se é o Notes, enfim, usou um segundo cérebro para registrar momentos de extrema felicidade. Momentos, assim, tipo, simples de extrema felicidade, onde ele tenha sentido algo muito especial para ele. E ele faz assim, por exemplo, ele, sei lá, entrou na piscina com a filha, e aí ele jogou a filha para cima e ele reparou uma risada que ela deu muito especial. Aquilo ali trouxe imediatamente uma sensação de felicidade. E ele tinha muita dó da rotina do dia a dia fazê-lo perder aquilo. Então ele passou a registrar no segundo cérebro dele, no notes dele, ele adota dia tal, hora tal, a gente estava na piscina, eu joguei ela para cima e ela deu aquela risada para mim. E aí, que ele fala, o que é mágico, que de vez em quando eu paro para revisar isso, revisitar esse momento. E na hora que eu revisito, me vem aquela sensação prazerosa. Então, o uso do segundo cérebro diferente, que não para produtividade nem dinheiro. E eu achei aquilo muito interessante. E de vez em quando eu comecei a fazer isso. Quando eu aprendi com ele, eu falei, caraca lá, eu vou começar a fazer. E parei. Né? Não virou rotina. Como se fosse uma foto. Sistema límbico. Aí, exato. E aí eu parei de fazer, mas, poxa, eu me dá vontade toda hora de fazer, porque às vezes eu tô vivendo um cenário, tipo, ontem aconteceu, né? O Rô, ele dançou de um jeito, nosso filho de 7 anos, dançou de um jeito na sala muito fofo, assim, muito engraçado, ele imitando uma música que a Thaís estava cantando, de festa junina, né, a música. Dança da festa junina. Pô, aquilo pra mim foi uma injeção de endorfina, dopamina na veia, na hora, assim, cara, me trouxe uma sensação muito boa. E eu não sei quanto tempo isso vai ficar na minha cabeça. Com a rotina do dia a dia, do jeito que eu tenho pouca coisa pra pensar e fazer, provavelmente isso vai sumindo da minha cabeça. Que bom usar o segundo cérebro para isso também, né? Fazendo uma adendo, você tinha me perguntado como eu faço as coisas na prática todo dia de manhã. Eu tenho um diarinho, 10 minutos que eu preencho. Eu ponho 3 coisas que eu sou grato. Eu busco 3 coisas. Eu acordo cedo, primeira coisa, eu sento lá, faço uma meditação, aí eu tomo meu cafezinho em jejum, eu escrevo 3 coisas que eu sou grato. No cloud. Hoje sim, né? No passado era um diário, não no papel, no digital. Não era Android, é Day One que chama. Um diário. Só aí conhece. Aí, 3 coisas que eu sou grato.
conquistas e o que eu posso melhorar. Eu risquei o que é negativo. Cara, eu tinha uma visão meio negativa, às vezes, das coisas, muito crítica, assim. Minha visão de mundo melhorou muito, porque todo dia eu me forço a lembrar coisas que eu tenho gratidão. Eu li isso do James Clear, do livro do Hábitos Atômicos, é muito legal. E comecei a fazer desde então. Cara, a nosso cérebro, eu não sei explicar isso, mas ele começa a ver as coisas com uma visão um pouquinho mais positiva, porque você está treinando a positividade todo gratidão, dia. né? A assim. gratidão é uma ferramenta maravilhosa. Trabalhar a gratidão, a gente faz isso, né, amor? Buscar em momentos de dificuldade, lembrar de ser grato. Isso é muito poderoso. Muito bom. Temos, pessoal? Gostaram? Show? Vamos encerrar? Bora pra casa descansar? Vocês, né? Que eu devo ter alguma reunião em algum lugar. São José dos Campos, mas valeu a pena? Vocês estrearam nosso telão, gente. Ah, peraí, cara. O que foi? Vou cortar a pulseira? É, Já? cara. Caraca, cara. Aliás, eu vou arrumar uma pulseira pra você, né? Precisa ver se tem lá em cima, viu, gente? Uma pulseira que ela perdeu. Você dá pra ela? A gente tem o hábito, vamos filmar isso, que é legal isso aqui. Eu gosto de fazer esse movimento. Eu não sabia que vamos cortar hoje. Me pegou, eu não me lembrava disso. Então, quando foi no Empreendedor Day que você deu, eu cheguei pra Paty e ela falou, a gente precisa pôr alguma coisa. Eu falei, tá bom, põe aí, 20 alunos. Não. Eu tinha falado 20, aí você falou, não, mas isso é... foi o contrário. Aí eu falei, não, mas eu tinha acabado de ver a aula do Igor, né, do Igor Finger, ele falou, não, tem que ser metas absurdas. Eu falei, tá bom, até dezembro, 50 alunos. Então, até dezembro? Caraca, 50 até dezembro, tá bom, vai, vamos pôr. E ficou isso no papelzinho que você tinha feito. Vamos cortar essa pulseira? Então, na Empreendedoc, para quem não tá na Empreendedoc, a gente tem essa cultura de materializar uma visão que você tenha numa pulseira. E aí aquilo fica. A ideia é que aquilo ali seja um compromisso com você mesmo, que você olhe todo dia, todos os dias para sua pulseira e que você percorra a sua visão, né? Coloque na prática, coloque a sua visão para o seu corpo te conduzir. Eu costumo dizer, quando eu coloquei a primeira visão ambiciosa assim, eu tinha medo que a pulseira apodrecesse no meu braço. Eu examinava os pacientes com o esteto e ficava na minha mão direita e o esteto eu pegava com a mão direita e falei assim, cara, isso aqui eu preciso resolver, cara, porque senão vai começar a feder. Então eu preciso cortar. Certo? Boa. E agora eu gosto muito do compromisso da pulseira, eu vou cortar essa pulseira com o maior prazer. Vamos lá, vamos registrar isso. Parte. A parte também tem que cortar? Junto. É o mesmo projeto? mesmo. Tá, bora, vem cá, vamos cortar. Adoro. Quem quer ter mais pulseirinha pra eu cortar? Vem cá. De pé? De pé, melhor? O mídia, que é de sentado. Sentado? Só pegar um banquinho. Então pega um banquinho pra Paty. Não, vamos cortar juntos. Eu tenho esse vídeo meu, de uma pulseira minha, do Joel cortando. Quem já viu esse vídeo meu? O Joel cortando minha pulseira. Tem esse vídeo? Eu coloquei uma pulseira, minha pulseira foi mais... Eu demorei um pouquinho mais que a sua, tá? A minha pulseira, quando eu conheci o Joel em 2023, num evento para 6 mil pessoas, ele dá uma pulseirinha dessa, e aí eu coloquei a pulseira e eu fiz uma meta assim, vou construir um novo projeto. Vou contar para vocês que estamos num ambiente seguro. Eu falei, vou colocar uma pulseira no braço. Eu falei, cara, eu vou construir uma empresa do zero, diferente de vocês. Eu não tinha nem a empresa, não tinha nem o projeto. Nem conheci o Joel, na verdade. Conheci naquele dia. Eu falei, vou construir uma empresa e vou fazer os primeiros 10 milhões com ela. Caraca. Já foi bem ambicioso, né? Caraca. A gente fez em quase um ano, né? Os primeiros 10 milhões. Foi rápido. E aí eu consegui fazer o Joel cortar. Eu levei pra ele cortar, ele não sabia da história, eu contei, daí ele tem esse vídeo ali cortando. Que show. Vamos lá, cortar? Agora é o seguinte, tem que jogar fora, cara. Energia velha, acabou. lixo. Agora vamos pro Eu quero a próxima pulseira. Show de bola. Com muito prazer, porque você é merecedor. A sua velocidade me encanta. Como diz o Joel, me falou um dia, minha velocidade distorce o tempo e você é esse cara. Boa, valeu. Boa. E a dona da bagaça toda, né? A gente sabe quem manda. Quem foi a visão primeiro? Sempre são elas. Sempre são elas. Parabéns. Caraca, que legal a gente acabar assim, hein? Legal. Foi uma boa estreia do nosso estúdio, não? Vocês gostaram do espaço? Vamos começar a fazer... Galera, que tem muita gente de São Paulo. Quem é de São Paulo aqui? Levanta a mão. Vamos começar a fazer mini eventos toda hora. Vamos se ver toda hora aqui. A gente senta aqui e fica discutindo. Vamos fazer? Agora tem telão, gente. Agora tem telão. Show. Obrigado, hein, pessoal?